Hoje eu quero começar uma série tratando ou relacionando as bem-aventuranças, conforme Cristo proferiu em Mateus capítulo 5, com o tema da masculinidade. A primeira bem-aventurança é sobre a humildade de espírito, o que isso significa, para que então possamos relacionar isso ou aplicar isso no tema da masculinidade. Quando o Senhor Jesus Cristo ele falou sobre essa humildade ou pobreza, conforme o autor paralelo em Lucas, ele não focou, como alguns pensam, na condição material. Em nenhum lugar as escrituras ensinam que os pobres estão mais próximos do reino de Deus simplesmente porque são pobres, ou que os ricos estão afastados do reino de Deus simplesmente porque são ricos. Então, a condição é sempre arrependimento e fé em Cristo. O que é, então, essa humildade de espírito? Isso, em primeiro lugar, meus irmãos, tem a ver com o reconhecimento de pecados. Tem a ver com não se levantar diante de Deus de maneira arrogante. Essa pessoa reconhece que é um pecador, ela confessa os seus pecados, ela reconhece que é um mendigo espiritual levantando suas mãos esperando um pouco de pão ou a graça de Deus. Então, o homem cristão, buscando essa humildade de espírito, deve ser uma pessoa confessante, alguém que se arrepende dos seus pecados, alguém que confessa isso e alguém que também reconhece outras falhas. Essa pessoa não é uma pessoa que dá desculpas sobre as coisas, mas ela simplesmente confessa as suas fraquezas. Em segundo lugar, o homem conforme a Bíblia também não confia na sua própria força, na sua sabedoria ou posses, mas reconhece que tudo o que tem foi dado por Deus e deve agora retribuir isso a Deus em forma de gratidão. Então, o homem cristão, ele é um servo humilde. Ele é conforme o Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve essa atitude humilde do Salvador e relacionando isso com o seu serviço. Jesus ele é Deus, mas ele não reclamou essa condição por um tempo. Ele se esvaziou, ele serviu o seu povo nessa condição humilde, assumindo a natureza humana, sofrendo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, meu caro irmão, no cultivar de uma masculinidade verdadeiramente bíblica, você é chamado a ser como Cristo. A única diferença, é claro, é que você não é chamado a morrer pelos pecados conforme o Senhor Jesus Cristo, mas você é chamado a entregar a sua vida ainda ao serviço humilde a Deus como um ato de gratidão, como alguém que reconhece de onde e como foi salvo. Então, como na prática somos chamados a sermos homens humildes de espírito, você é chamado a servir humildemente em casa, primeiramente. Humildemente liderar a sua esposa, a amá-la, a protegê-la. Você é chamado a ensinar esta humildade à sua esposa e também aos seus filhos, para que eles sirvam a Deus e ao seu próximo na mesma condição. Se você é um solteiro, você é chamado a servir a sua família, seus pais e demais superiores. O apóstolo Pedro, escrevendo aos jovens, na primeira carta, capítulo 5, diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Você também é chamado a servir a sua igreja, a atender aos cultos, a estar disponível para todo o serviço que Deus lhe chamar para fazer e o que for necessário na igreja. Sem desculpas, sem soberba, você é chamado a irradiar a humildade de Cristo aos seus irmãos, colegas, vizinhos. Portanto, que nessa busca para sermos homens humildes e ativos, que nos afastemos então de um comportamento antagônico chamado mornidão. Não sejamos como os crentes de Laodiceia. Eles foram repreendidos com as seguintes palavras: se diziam ricos abastados, que não precisavam de coisa alguma, mas não sabiam que eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Cristo aqui não exalta essa humildade, mas condena essa humildade, pois essa miséria e nudez tem a ver com arrogância, autoconfiança, tem a ver com a conformidade consigo mesmo. Consequentemente, isso os levou a uma vida infrutífera. Então, meu caro irmão, ore a Deus para ser um homem humilde. Busque em casa, na igreja, um campo propício para você exercer essa humildade. E que Deus te ajude.